Isso. Visual, Vladimir. Bom, o nosso próximo speaker é o professor Ademir Benteus Pampu, da Universidade Federal de Pernambuco, que vai falar sobre Global Controllability Results for a Nonlinear Schrödinger-Korteweg Devi System. Por favor, Ademir. Boa tarde, professor Ademir. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de começar agradecendo não só a apresentação, mas também a organização do evento e o convite por apresentar a palestra aqui. Eu apresento hoje um resultado feito em parceria com o professor Roberto Capistrano, da Federal de Pernambuco. O trabalho foi conduzido durante uma oficina de pós-doutorado na universidade, certo? O financiamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado, certo? Da CAPES. E nessa palestra a gente vai conversar sobre problema de controle para um sistema que envolve uma equação de Schrödinger e também uma equação uma equação que a gente chama de equação de KdV, certo? A segunda equação, do Korteweg-Devi, certo? E o problema é que a gente considera a nossa equação usando uma função a valores complexos, V é uma função a valores reais, certo? Esse beta é uma constante real, certo? E o problema que a gente está interessado em estudar aqui, nada mais certo do que estudar a possibilidade de, dado um estado inicial, certo? Encontrar um estado final, certo? Um estado final, dado inicial, o zero fez zero, encontrar dado um estado inicial e um estado final, certo? Encontrar um controle, certo? De modo que, nesse determinado tempo, o sistema leve o dado inicial no dado final, certo? Que é o que a gente chama de problema de controlabilidade, ok? É importante notar que, em geral, essa equação de Schrödinger modela a propagação de ondas de grande amplitude, a equação de KdV modela a propagação de ondas de baixa amplitude, e o sistema, muitas vezes, vai como o estudo da interação entre essas duas ondas, certo? Bom, se a gente for olhar na literatura o que já tem feito com relação com relação a resultados desse tipo, a gente vai ver que para o estudo de uma equação de Schrödinger ou de uma equação do tipo KdV, certo? O problema já está relativamente bem resolvido, em particular no toro, é um problema que tanto nesse paper do Lohan, quando as referências que se encontram nele é um problema para a equação de Schrödinger já bem estudado, para a equação de KdV, Lohan, Rosier e Zhang fizeram um estudo publicado no Communication BD, certo? No entanto, quando a gente considera o sistema, principalmente o sistema não linear, pouca coisa tem sido feita, certo? Uns poucos resultados até agora que a gente encontra na literatura para o estudo do sistema, em particular para o estudo de controle de propriedades de controle, certo? Controle e estabilização para o sistema. Um dos poucos resultados que a gente encontra na literatura é o resultado de Fida, Araruna, Serpa, Mercado e Santos, certo? Onde é estudado o problema linear, e aqui eles consideram a hipótese adequada sobre as funções A1, A2, A3, e A4, e a função M, e eles provam via estimativas, quadradas de Karlmann, que é possível você fazer responder de forma afirmativa o problema de controlabilidade para o sistema envolvendo uma equação de Schrödinger e uma equação de KdV, certo? Tanto com dois controles, aqui um controle puramente imaginário na equação de Schrödinger, um controle puramente real na equação de KdV, certo? Você consegue responder esse problema de forma afirmativa, certo? Tanto com dois controles quanto com um controle só, certo? Um controle só agindo na equação de Schrödinger. O que nós nos propomos a fazer aqui é levar técnicas que estão sendo usadas para o estudo dessas equações separadas, certo? E combiná-las de maneira esperta para a gente conseguir o estudo do problema do sistema não linear, certo? Bom, fazendo algumas primeiras considerações acerca do problema, certo? A primeira observação que a gente consegue fazer é que esse sistema, para a equação de KdV, ela preserva essa quantidade que eu vou chamar de μ, que é a média do sistema, certo? Também aparece muitas vezes com o nome de massa. E, além disso, tem essa conservação da energia, certo? Do sistema. Energia aqui eu estou entendendo como sendo a norma L2 do meu sistema, certo? Sendo assim, uma das primeiras observações, dos primeiros resultados que a gente vai interessar nesse trabalho é com relação à estabilização. Então, a gente considera um termo de dissipação tanto para o Schrödinger como dado em 3, quanto para o KdV como dado em 4, que são termos de dissipação
considerados naturais para o problema físico, tanto que Schrödinger modela quanto para o KdV modela, certo? E aí a gente consegue provar que esse sistema dado em 5, que é o nosso sistema não linear, certo? Com esses dois termos de dissipação, ele tem essa energia que eu defini como sendo decrescente, como sendo não crescente, né? E além disso, mantém essa massa da solução do sistema conservada, certo? Com isso, uma das primeiras propriedades que a gente consegue provar no nosso sistema do tipo KdV Schrödinger KdV, é que essa norma L2 decai exponencialmente de acordo com 6, de acordo com essa desigualdade de 6, certo? Sendo assim, combinando esse resultado com o resultado combinando esse resultado com mais alguma argumentação com relação a controle, o que a gente chama de controle local, é possível provar o nosso resultado de controle, certo? Que se lê de acordo com esse teorema 6, certo? Esse teorema que está exposto no slide. Que é um resultado de controle exato para o problema não linear, certo? Então, aqui eu vou guiar os senhores de como ser obtido esse resultado, certo? E esse resultado a gente usa de forma significativa técnicas em espaços de Bourgain, técnicas estudadas em espaços de Bourgain, combinadas com resultados de propagação e tudo mais, certo? Então, bom, eu estou prometendo um resultado de controle para os senhores aqui, mas a primeira questão que poderia ser natural de se perguntar é: e a solução existe? Bom, para se provar que a solução, para se provar a existência de solução, eu começo a fazer algumas observações, certo? Então, começo a fazer algumas observações. Então, o nosso sistema, como observado anteriormente, ele preserva essa massa, que eu estou chamando de μ, certo? Essa massa, essa média da solução para a equação de KdV, certo? E aí eu posso fazer essa mudança, certo? Substituir a V no meu sistema por um efetivo, que é o V menos essa massa, certo? E eu obtenho esse novo sistema dado em 7. Qual que é a vantagem desse novo sistema dado em 7? É que a massa aí para a equação de KdV, ela passa a ser conservada a partir desse momento, certo? Bom, essa é uma observação que, no estudo da equação de KdV, ela é muito importante, certo? Eu já mostro para vocês por quê. Bom, aqui eu vou definir alguma notação, certo? Vou definir como sendo esse H0S, como sendo espaço das funções em HS que tem média zero, certo? Para S real, certo? E a partir de agora, eu vou considerar o problema, esse novo problema dado por essa mudança de variável, tal como está descrito em 8, certo? E aí eu observo que eu pego o dado inicial, o V0, então, no meu novo espaço, onde essas funções têm média zero, certo? E aí eu vou estudar problema de estabilização e de controle para esse problema 8, certo? Bom, aqui começa a aparecer a principal vantagem de se considerar esse problema depois dessa mudança, de forma posterior dessa mudança, certo? E bom, porque aqui eu defino os espaços de Bourgain como sendo completamento na classe de Schwarz para essa norma envolvendo o grupo unitário do espaço a estrutura da equação linear de Schrödinger, da equação de Schrödinger, e a estrutura da equação linear de KdV, certo? Esses espaços x e y. E uma vez que eu defino também a restrição porque aqui eu estou definindo em todo R, certo? Funções definidas em todo R. Aqui eu defino também essas restrições com esse T subscrito a um intervalo aberto, certo? Defino esses espaços um pouco menores, esse x-til, eu já explico por que desses aparecerem, certo? X-til e y-til, S, onde eu defino ele via essa norma, onde tem esse termo a mais, certo? Essa norma em L2, L1, certo? E também vai ser muito importante no nosso estudo esses espaços companion space, certo? Esses espaços C e W, certo? Mais uma vez associados à equação linear de Schrödinger, associada à equação linear do KdV, certo? Bom, aqui aparecem algumas propriedades já desses espaços de Bourgain, certo? Em particular, essa propriedade 3, onde tem imersão em espaços de funções contínuas, em espaço de Sobolev, aparece como sendo a razão de considerar esses espaços menores x-til-k e y-til-k, y-til-s, certo? E com isso eu passo a estar numa boa posição para se provar o teorema de existência de solução para o meu sistema do NLS KdV, certo?
e esse resultado se lê como se apresenta aqui no meu teorema, certo? Eu consigo uma solução, certo? E consigo ainda que esse fluxo, que é a função que leva os dados iniciais na solução do problema, ela é Lipschitz em cada conjunto limitado do meu L2 cartesiano L2 zero, certo? Bom, e justamente na prova desse resultado é que se mostra a grande importância de ter feito essa mudança e se trabalhar, então, com funções aqui na equação de KdV dentro do média zero, certo? Por quê? Porque o começo dessa prova é justamente a gente performar um argumento de ponto fixo nessa aplicação φ, certo? Composto pelos componentes φ1 e φ2, certo? Definido nesse espaço de Bourgain, certo? Onde φ1 é a solução de Duhamel para a equação de Schrödinger e φ2 para o KdV, certo? E, bom, se eu quero performar um argumento de ponto fixo nessa aplicação, o que eu tenho que fazer é estimar, é saber como estimar esses termos, não só esses termos não lineares, certo? Que aparecem tanto na equação envolvendo a parte do semigrupo de Schrödinger como do KdV, certo? Mas também estimar esses termos, que são os termos de acoplamento, certo? E, bom, para isso eu posso usar boas propriedades, certo? Que são conhecidas por espaços de Bourgain, certo? Propriedades essas que os senhores encontram a demonstração nesses papers, tanto Torbietto, Corcho e Mateus, quanto nos papers já mencionados do Lohan, Rosier e Zhang, e também do Lohan, certo? Além disso, esse estudo precede esses papers, certo? Então, aqui vocês encontram as demonstrações e também eu recomendaria a consulta a referências envolvendo as referências dadas nesses papers, certo? Bom, essas estimativas, essas boas estimativas, são as propriedades 1, 2, 3, 4, tal como estão enunciadas aqui, certo? Nota que aqui eu já começo a ter uma forma de estimar os termos dessa aplicação φ, que eu quero provar que possui um ponto fixo, certo? E, bom, além disso, eu consigo uma boa estimativa para os termos da não linearidade, certo? A estimativa 11, que me auxilia a estimar a não linearidade na equação de Schrödinger, certo? Na primeira equação do meu sistema. E essa segunda estimativa, que é essa estimativa 12, que é a estimativa que me auxilia a estimar a não linearidade que aparece na equação de KdV. E aqui, para o uso dessa segunda estimativa, estimativa em 12, que se torna importante que a gente esteja trabalhando com uma solução do sistema de KdV que tenha média zero, certo? Por quê? Porque para ser válida essa estimativa 12, é essencial que eu tenha que essa média na variável x seja zero, certo? Eu esteja trabalhando com funções que tenham média zero, certo? Além disso, eu tenho essa boa estimativa que diz respeito à minha solução no espaço de Bourgain, com esse termo, com essa função psi, que é um truncamento no intervalo de tempo, certo? Intervalo de tempo compacto, certo? Além disso, aqui, se for voltar à questão, com as estimativas que eu apresentei até aqui, eu já sei estimar esse primeiro termo linear, já sei estimar essa não linearidade do Schrödinger, já sei estimar esse termo de damping, tal como essa não linearidade do KdV, certo? O que eu preciso estimar, então, seria os termos de acoplamento, certo? Então, por exemplo, eu saio com uma equação no espaço de Bourgain associada à minha KdV, eu preciso estimar ela no meu espaço de Bourgain associado a Schrödinger. Então, como vocês podem ver, para estimar esse termo I derivado em relação a x da v, certo? Para isso foi necessário uma nova estimativa, certo? Que é essa estimativa aprovada nessa proposição 13, 14, certo? Onde aí eu passo a estimar esses termos esses termos que estão no acoplamento, certo? Essa nova estimativa está associada à limitação dessa função h, de acordo com esse lema, certo? Então, a gente considera a norma, a gente parte para a definição da norma em espaço de Bourgain, tanto dessa U quanto dessa V, certo? E, a partir dessa estimativa que eu tenho para essa função h, certo? Eu consigo fazer essas estimativas para essas normas, certo? E, de posse dessas estimativas, eu consigo fazer meu argumento de ponto fixo, ok? A prova, evidentemente, a prova do meu resultado de assistência não para aí, eu tenho que provar velocidade, tenho que provar várias outras coisas, mas a principal novidade aí do nosso paper está nessa estimativa, certo? Para o resultado de estabilidade.
Além disso, é bem interessante notar que esse lema que me dá essa estimativa para essa função h me permite extrair duas propriedades muito importantes com relação ao meu sistema, certo? Que são o resultado de propagação de compacidade e o resultado de propagação de regularidade. O que é isso? Bom, em primeiro lugar, resultado de propagação de compacidade, certo? Eu considero uma sequência de soluções nesse espaço de Bourgain para o meu sistema, certo? Com funções Fn, Gn, certo? Note que aqui eu só tenho o sistema linear, ok? De modo que essa sequência de soluções é limitada, além disso eu tenho algumas condições de convergência, certo? Convergência fraca no espaço de Bourgain, essa Fn, Gn converge forte nesse espaço de Bourgain, mas de ordem negativa, certo? E além disso, eu obtenho que, num pequeno intervalo aberto, ômega, contido no toro, essa convergência acontece forte em L2, tessero T, L2 cartesiano L2 zero, certo? Então, eu tenho essa convergência forte numa parte pequena, eu preciso que essa convergência, preciso para concluir meu resultado de estabilização um pouco mais à frente, eu vou precisar que essa convergência ocorra em todo o toro, certo? Na norma do L2 de todo o toro, certo? E esse meu resultado de propagação de compacidade acerta justamente em relação a isso, certo? Estabelece justamente esse resultado, certo? Que essa convergência se eu tenho essa convergência no aberto pequeno, eu consigo passar essa convergência para todo aberto, para todo o toro, certo? E esse está fortemente baseado nas estimativas desse lema, certo? Esse resultado também, muitas vezes, na literatura, vai como resultado é um resultado que muitas vezes aparece sob o nome do estudo de medida de defeito, estudo microlocal de defeito, mas como a gente está no TOR, a gente consegue fazer um resultado construtivo, certo? Em dimensão 1, certo? Justamente pelas boas propriedades do espaço de Bourgain. Então, é mais uma vantagem que a gente está lidando com o espaço de Bourgain por aqui, certo? Além disso, eu tenho também o meu resultado de propagação de regularidade, certo? Que me diz que se a minha função ela é um pouco mais regular num aberto desse toro, certo? Quando restrita um aberto do toro, ela é um pouco mais regular, então essa regularidade se propaga por todo o toro, certo? Se ela é um pouco mais regular no aberto, ela é mais regular em todo o toro, certo? Que é esse meu segundo resultado, certo? Com isso, com esses dois resultados em mão e com existências de solução já aprovada, eu posso passar para o meu resultado de estabilização, minha propriedade de estabilização, certo? Que me diz que essa norma em L2 cartesiano L2 zero, ela até cai exponencialmente, certo? Nota que no começo eu enunciei esse resultado, eu não pedia que essa média envolvendo a KdV fosse zero, certo? Mas eu estou estudando esse meu problema equivalente, onde aqui eu posso considerar essa média como sendo zero e eu posso passar tanto de um sistema para outro, certo? Sem problemas. Bom, para se provar esse resultado, certo? Eu preciso provar essa desigualdade de observabilidade, tal como está enunciado em índice 9, ok? Onde essa desigualdade de observabilidade, certo? É para o problema dissipado, certo? E é suficiente provar essa desigualdade de observabilidade justamente porque se a gente pega a estimativa de energia, que é a estimativa das normas CL2, certo? E assume provada essa desigualdade de observabilidade, então eu obtenho uma desigualdade tal como essa nessa última linha, certo? E iterando essa desigualdade obtida, eu consegui a desigualdade em intervalo 0t, certo? Depois eu faço para t, 2t, 3t e assim sucessivamente, certo? E eu obtenho essa desigualdade nesse mt, certo? Obtenho essa desigualdade tal como está enunciado aqui. E isso me leva ao resultado que eu quero, certo? Me leva ao decaimento exponencial. Então, para provar meu resultado de estabilidade assintótica, certo? Decaimento exponencial, basta com que eu prove essa desigualdade de observabilidade, certo? E, bom, como é que eu provo essa desigualdade de observabilidade, certo? Eu assumo que ela não é válida, certo? Eu argumento por contradição. Eu assumo que ela não é válida, eu tenho uma sequência de soluções, certo? Que é limitada, de acordo aqui com 21, certo? De modo que essa desigualdade 20, ela não é satisfeita, certo? Então, eu tenho uma desigualdade tal como está enunciada aqui em 22. Observa que, aqui em 22, eu tenho que essa norma do U0N, F0N, ela é limitada, certo? Então, eu posso limitar esse segundo termo aqui tirei esquerdo do meu
da minha desigualdade, certo? Esse termo que está multiplicando 1 sobre n, eu consigo limitar para uma constante. Então, quando eu faço n tendendo a infinito, eu tenho que essas duas normas aqui convergem a zero, certo? Ou seja, aqui a gente consegue enxergar muito bem que, de acordo com o que eu escolhi para ser o suporte da minha função A e da forma como eu defini esse termo de dissipação dado em G, esse operador de dissipação dado em G, certo? Isso vai me dar informação justamente num aberto pequeno do tórax, certo? Porque quando isso aqui for para zero, então eu vou ter que... bom, evidentemente que eu tenho que ter um argumento aqui para se provar que se converte para alguma coisa, mas essa convergência, eu consigo uma informação boa sobre o que acontece com o limite dessa convergência de sequência de funções num aberto pequeno do tórax, certo? Tanto para A como para G, certo? Então, bom, aí com esse αn, ele é limitado, αn eu defini como sendo essa norma, certo? Eu consigo tomar uma subsequência de modo que esse αn converge para um alfa fixo, certo? Bom, e aí como é que eu concluo o meu resultado? Eu concluo esse resultado fazendo uma boa combinação de resultados de propagação de compacidade e de regularidade e com o resultado de continuação única, certo? Princípio de continuação única, certo? Associado para a equação linear do Schrödinger-KdV, né? Para o sistema linear Schrödinger-KdV, certo? Esse princípio de continuação única, ele é aprovado via a desigualdade de Karman, inspirado no paper do Darbieto, do Serbe, dos seus colaboradores, certo? E com isso eu consigo concluir bom, aqui tem bastante conta a mais, certo? Mas essa é a principal ideia de como que eu consigo o meu resultado de estabilização, né? O meu resultado onde eu tenho um decaimento exponencial dessa norma L2 L2. Bom, e aí por um outro lado, aqui. Por um outro lado, eu passo a provar um resultado de controlabilidade local, certo? Ou seja, eu provo um resultado que me diz que, para um tempo pequeno, para dados com norma pequena, eu consigo fazer o controle dessa equação, como está enunciado aqui, certo? Para se fazer esse resultado, eu passo a olhar para o meu sistema linear, para o meu sistema não linear, certo? E passo a olhar para o problema de controle do sistema não linear como sendo uma perturbação do controle para o meu sistema linear, certo? Ou seja, esse operador L, certo? Que eu provo que a sobrejetividade em alguma bola aqui é equivalente ao meu problema de controle, certo? Eu olho para esse operador, que passa a ser meu operador de controle, como sendo uma soma do operador que me dá o controle do problema linear, certo? Que aqui eu estou colocando essa solução como sendo o L, certo? Somado com alguma perturbação aqui, que é o NL, que é uma solução associada ao meu problema não linear, certo? Que aqui aparecem os termos não lineares, certo? E também os termos de acoplamento. Feito isso, certo? Usando o fato de que resultados de controle para essas equações lineares são bem conhecidos e tudo mais, eu tenho aqui esse operador S, que é o operador de controle linear, ele é um isomorfismo, certo? Então, eu consigo reescrever essa igualdade que me dá a definição desse operador L como sendo uma soma de um cara linear mais uma soma de um cara dessa parte não linear, certo? E consigo reescrever meu problema de controle como sendo um problema para se encontrar um ponto fixo para essa função B, certo? Para essa função B tal como está enunciada aqui. Bom, e aqui mais uma vez, para se provar que essa função ela admite um ponto fixo, certo? Isso para dados iniciais pequenos, e para um tempo suficientemente pequeno. Eu preciso das boas propriedades que eu tenho dos meus espaços de Bourgain, certo? E, bom, aqui continua a prova para concluir isso, certo? Essa é a ideia da prova. E aí, com isso, eu consigo chegar no meu resultado de controlabilidade global, certo? Onde eu faço uma combinação dos meus resultados de controle local e de estabilização. Por quê? Do meu resultado de controle, porque lembra que o nosso principal problema aqui era o problema de controle para o sistema não linear, certo? Eu não sei resolver isso para qualquer dado. O que eu sei resolver é isso para um dado pequeno com um tempo pequeno, certo? Se eu consigo resolver o meu problema de controle para dados pequenos, certo? O que eu faço é agir no meu sistema, em primeiro lugar, com um mecanismo de dissipação, certo? De modo que essa norma da solução, que é o nível que eu estou querendo fazer o controle, certo? A norma em L2, essa norma decresça, certo?
até ao nível que eu consiga fazer o controle, certo? E aí eu aplico meu resultado de controle local, certo? Então, eu combino meu resultado de estabilização com meu resultado de controlabilidade local, certo? Para obter, então, o nosso resultado de controlabilidade global, certo? Tal como se vê por aí, certo? Alguns comentários, além disso, aqui eu faço controle aqui eu faço meu resultado de controlabilidade com dois controles, certo? Tanto um agindo na equação de Schrödinger, quanto um agindo na equação de KdV, certo? Permanece como um problema em aberto, o problema para se fazer isso só com o controle, tal como é feito no paper do Eduardo Serpa, certo? E, bom, é isso, meu resultado. Agora sim, que eu estava mudo. Perguntas? Oi, Ademir, boa tarde. Olá, professor. Tudo bem? Tudo certo. Duas perguntinhas rápidas aqui. A primeira, qual é a vantagem do espaço de Bourgain relacionada com os espaços de Sobolev? Tá, E a tudo bem. segunda, você usou medida semiclássica, que nem no paper do Delman, Lebeau e Gerard? Sim, são duas perguntas bem interessantes. A primeira pergunta vem do fato de que eu consigo, em primeiro lugar, por que é melhor usar espaço de Bourgain aqui, para esse caso? Porque, de posse dessas estimativas para os termos não lineares, certo? Eu consigo fazer a prova da existência de solução a nível L2, L2 cartesiano L2, certo? Sem o auxílio dos espaços de Bourgain, eu não conseguiria fazer essa estimativa, certo? Eu precisaria fazer o uso de estimativas de Strickert, e aí eu não consigo chegar à minha solução ao nível L2, certo? Nível L2 cartesiano L2, né? Do zero e do V0, certo? Então, essa é a principal, é uma das principais vantagens, certo? A segunda pergunta era relativo aos resultados de propagação, certo? Sim. Esse resultado aqui, eu consigo fazer uma demonstração construtiva para esse resultado de propagação, certo? E o resultado que se reflete, eu uso medida microlocal de defeito, tal como o paper do Lebeau, do Deman e do Zoazur, Leman, Lebeau e Gerard, tal como o senhor comentou. No entanto, eu não preciso chamar essa estrutura de medida de defeito. Eu consigo fazer mostrando como que essa convergência ocorre, certo? Como que essa convergência se propaga, certo? Por meio de uma partição sem finita unidade no toro, certo? Interessante. Excelente palestra, Ademir. Muito obrigado. Obrigado, senhor, professor. Mais alguma pergunta? Se não, então, obrigado, Ademir, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor.